Você já parou para pensar quantas histórias incríveis da Bíblia permanecem ocultas, como tesouros enterrados, que poucos se preocupam em descobrir? Nós conhecemos Moisés, Davi e Pedro, mas e aqueles personagens que parecem passar despercebidos, mas têm lições tão poderosas quanto os grandes heróis da fé? Talvez você nunca tenha ouvido falar de nomes como Jael, Uda ou Rispa, mas eu te garanto, as histórias desses personagens não tão conhecidos podem transformar a maneira como você vê a vida, sua fé e até mesmo seu propósito. Agora, aqui vai uma verdade que pode te incomodar. Muitas vezes subestimamos essas figuras porque acreditamos que elas são secundárias, como se Deus só usasse os grandes nomes. Mas e se eu te dissesse que esses personagens ocultos carregam lições que podem mudar a sua visão de mundo? Prepare-se para se surpreender, porque o que você está prestes a descobrir vai desafiar suas crenças e, talvez, até mesmo tocar em pontos que você preferia evitar, se você já se sentiu invisível, ou como se sua vida fosse pequena demais para fazer diferença. Você precisa ouvir isso até o fim. Aqui, você vai conhecer histórias que provam que Deus escolhe os improváveis para realizar o impossível. E acredite, cada um desses personagens pouco falados tem algo a ensinar diretamente para você. Então, fique comigo. Vamos mergulhar juntos nessa jornada de coragem, fé e determinação. Porque no fundo, quem sabe você também não seja chamado a ser um personagem oculto na história de alguém. Vamos começar? A coragem de Jael. A mulher que salvou Israel. Jael, um nome que muitos nem sequer reconhecem, mas cuja história carrega um peso impressionante. Imagine ser uma dona de casa em um tempo de guerra, vivendo uma vida simples, até que de repente, você é colocada em uma posição de decisão que mudará os rumos da história de uma nação. Foi exatamente isso que aconteceu com Jael, quando o comandante Sísera fugia da batalha. Ela ofereceu abrigo e hospitalidade. Mas, em um ato que poderia ser considerado ousado demais, Jael matou o inimigo de Israel com uma estaca. O impacto? A vitória que Israel tanto precisava contra os cananeus. Juízes 4. Reflita. De onde vem tanta coragem? Não havia espadas em suas mãos, nem exércitos ao seu lado. Apenas uma mulher comum com discernimento e determinação. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios da vida, esperando que outros tomem a dianteira? A história de Jael nos ensina que, às vezes, a decisão de agir está nas nossas mãos, e o que fazemos com isso pode definir mais do que apenas o nosso destino. Pode ser o destino de muitos ao nosso redor. Talvez você esteja pensando: mas eu não sou como Jael. Não enfrento batalhas dessa magnitude. Será mesmo? Não seria aquele momento difícil na sua família, no trabalho ou na sua igreja uma batalha disfarçada? Às vezes, sua coragem pode ser demonstrada em um não firme a algo errado, ou em uma atitude que traz paz a uma situação de caos. Jael nos ensina que Deus usa quem está disposto, independentemente do status ou das ferramentas que tem à disposição. E por falar em ferramentas, Jael tinha uma estaca. Não era uma arma comum, mas foi o que ela tinha em mãos. Qual é a estaca que Deus colocou na sua vida? Talvez sejam suas palavras, suas orações, ou até mesmo uma habilidade que você considera simples, mas que nas mãos de Deus pode fazer milagres. A história de Jael é só o começo dessa jornada pelos personagens ocultos da Bíblia. E se você achou isso impressionante, espere até conhecer um servo que arriscou tudo para salvar a vida de um profeta. Ebed-Meleque, o servo que resgatou Jeremias. Ebed-Meleque, um nome que parece passar despercebido na Bíblia, mas que carrega uma coragem que poucos de nós teríamos em seu lugar. Imagine ser um servo etíope, em um reino onde sua voz não deveria ser ouvida, e ainda assim ter a ousadia de enfrentar os poderosos para salvar a vida de um profeta. Foi exatamente isso que Ebed-Meleque fez. Quando Jeremias foi jogado em uma cisterna para morrer, ele intercedeu ao rei Zedequias e, com sua permissão, salvou o profeta usando cordas e trapos. Jeremias 38, 7-13. Você consegue imaginar o nível de risco que Ebed-Meleque enfrentou? Ele poderia ter sido ignorado, ridicularizado ou até morto por sua ousadia. Mas sua justiça e compaixão falaram mais alto. Quantas vezes somos chamados a agir com justiça, mas o medo de retaliação ou rejeição nos paralisa? Ebed-Meleque nos mostra que a coragem verdadeira não depende do nosso status social, mas da nossa fidelidade a Deus e aos princípios que ele nos ensina. E o que dizer da criatividade dele? Usar trapos para resgatar Jeremias foi uma solução simples, mas extremamente eficaz. Isso me faz pensar: quantas vezes subestimamos as ferramentas que temos para ajudar alguém? Um gesto gentil,
uma palavra de encorajamento ou até mesmo uma ação prática pode ser o que alguém precisa para sair de uma cisterna emocional, espiritual ou física. Deus nos chama para sermos instrumentos de resgate, assim como Ebed-Meleque foi. E enquanto celebramos esse ato heróico, surge uma questão intrigante. Por que Deus escolhe pessoas aparentemente insignificantes para realizar feitos tão grandiosos? Se um servo etíope pôde desafiar o impossível, imagine o que uma profetisa esquecida pode nos ensinar sobre a disposição de ouvir e obedecer à voz de Deus. Vamos descobrir? Uda. A profetisa é esquecida Uda. Você já ouviu esse nome antes? Muitos não ouviram, mas sua história carrega uma importância profunda. Durante o reinado do rei Josias, um livro da lei foi encontrado no templo, e havia dúvidas sobre seu significado. Josias poderia ter consultado qualquer sacerdote, mas escolheu Uda, uma profetisa que, aos olhos de muitos, poderia parecer uma figura secundária. Foi ela quem interpretou a mensagem e trouxe uma palavra de avivamento e juízo, influenciando uma das maiores reformas espirituais de Israel. 2 Reis 22. Pense comigo. Por que Uda foi escolhida? Ela não tinha posição de destaque no templo, mas tinha algo muito mais valioso: disponibilidade e sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes somos rápidos em subestimar nosso próprio potencial, achando que Deus só usa aqueles que estão em posições de liderança? Uda nos ensina que Deus procura corações disponíveis, e não títulos ou status. E que lição podemos tirar disso? Talvez você esteja em um momento da vida onde se sente esquecido ou invisível. Mas saiba que Deus não esquece de quem está disposto a cumprir seu propósito. A mensagem de Uda levou todo um povo a repensar suas vidas e voltar para Deus. Imagine o impacto que você também pode ter, mesmo em sua família, igreja ou comunidade. Quando decide se tornar um canal para a palavra de Deus, se Uda foi capaz de inspirar um avivamento. O que dizer de outras mulheres que, com atitudes aparentemente pequenas, fizeram grande diferença? Já ouviu falar das parteiras hebreias que desobedeceram o faraó para salvar vidas inocentes? Espere até conhecê-las. Sifra e Puá. As parteiras que desafiaram o faraó. Sifra e Puá. 2 nomes que poderiam passar despercebidos, mas que carregam uma história de ousadia sem igual. Essas parteiras hebreias enfrentaram uma das ordens mais cruéis já dadas. O faraó decretou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. No entanto, com temor a Deus e coragem no coração, elas decidiram desobedecer ao homem mais poderoso do Egito e salvaram inúmeras vidas. Entre essas vidas estava a geração de Moisés, o libertador de Israel. Êxodo 1, 15 a 21. Imagine o peso dessa decisão. Elas sabiam que desobedecer poderia custar-lhes a vida, mas escolheram o temor a Deus em vez do medo ao faraó. Quantas vezes somos pressionados a tomar decisões difíceis, confrontando a autoridade ou até mesmo a cultura ao nosso redor? Sifra e Puá nos mostram que, mesmo em situações extremas, a obediência a Deus é a escolha certa. E essa escolha tem o poder de mudar o curso da história. E não foi apenas uma escolha. Foi um ato de resistência inteligente. Elas mentiram ao faraó, dizendo que as mulheres hebreias davam à luz antes que elas chegassem. Pode parecer um detalhe, mas demonstra sabedoria e estratégia. E quanto a nós, estamos usando as ferramentas que Deus nos deu para resistir ao mal? Às vezes, um ato de coragem pode ser tão simples quanto dizer não a uma injustiça ou defender alguém que precisa de ajuda. E agora? Pare e pense. Se Deus usou parteiras para proteger uma geração inteira, imagine o que Ele pode fazer por meio de você. Mas não pare por aqui, porque logo vamos descobrir como o apoio de um líder aparentemente secundário mudou o rumo de uma batalha crucial para Israel. Apoio nos momentos de batalha. Um nome que raramente aparece em pregações ou estudos bíblicos, mas cuja história nos revela a importância do apoio nos bastidores. Durante a batalha contra os amalequitas, Moisés subiu ao monte para interceder, segurando a vara de Deus. Porém, quando suas mãos começaram a pesar, Arão e Hu vieram em seu auxílio, sustentando seus braços. Graças a esse apoio, Israel prevaleceu na batalha. Êxodo 17 tem a 13. Ur não liderava exércitos, nem tinha uma posição de destaque, mas seu papel foi absolutamente essencial. Imagine se ele tivesse decidido que aquilo não era problema dele? Quantas vezes nos sentimos tentados a pensar que outras pessoas estão mais qualificadas para ajudar? A verdade é que, assim como Ur,
Todos nós somos chamados a sustentar nossos líderes e irmãos em momentos de fraqueza, seja por meio de oração, encorajamento ou ajuda prática. E você? Já parou para pensar que às vezes o maior impacto não está em quem aparece na linha de frente, mas em quem dá suporte nos bastidores? Nos lembra que o apoio é uma forma poderosa de liderança. Mesmo que não sejamos vistos, Deus vê. Talvez a sua oração silenciosa por alguém hoje seja a chave para uma vitória que você nem imagina. E enquanto refletimos sobre o papel de não podemos ignorar que ele aponta para algo maior, a necessidade de sermos amigos leais. Isso nos leva diretamente à história de Onesíforo, um cristão que demonstrou amizade e lealdade nos momentos mais difíceis. Você está pronto para conhecer um exemplo tão inspirador? Onesíforo, o amigo fiel de Paulo. Onesíforo, um nome quase desconhecido, mas que aparece nas palavras de Paulo como um exemplo de amizade verdadeira. Imagine o apóstolo, preso e abandonado por muitos, recebendo o apoio de alguém que não mediu esforços para encontrá-lo e ajudá-lo. Onesíforo não apenas visitou Paulo na prisão, mas trouxe consolo e supriu suas necessidades. Essa atitude é descrita com carinho em 2 Timóteo 1, 16 a 18, onde Paulo ora para que a casa de Onesíforo seja recompensada por sua lealdade. Essa história nos leva a refletir sobre o valor de estar presente nos momentos difíceis. Em uma sociedade onde as relações podem ser descartáveis, quantas vezes nos esquecemos do poder de uma amizade fiel? Onesíforo nos ensina que a verdadeira amizade não é apenas estar nos momentos de alegria, mas também nos períodos de dor e solidão. Sua lealdade a Paulo é um testemunho poderoso de fé em ação. E o que podemos aprender com isso? Talvez você conheça alguém que esteja passando por um momento difícil. Não subestime o impacto de uma visita, uma ligação ou até mesmo uma mensagem encorajadora. Deus pode usar essas atitudes simples para transformar vidas. É uma forma de viver a fé de maneira prática e trazer luz ao coração de quem precisa. Onesíforo demonstra que, mesmo sem ocupar os holofotes, podemos ser instrumentos de Deus para trazer alívio e esperança. Mas a história não termina aqui. Prepare-se para conhecer Rispa, uma mãe que, em meio à dor mais profunda, nos ensina sobre amor e persistência inabaláveis. Rispa, a mãe que lamentou pelos filhos. Rispa, uma figura que aparece de forma breve, mas cuja história carrega uma intensidade que não pode ser ignorada. Ela foi mãe de 2 homens que, junto com outros, foram executados devido às consequências do pecado de Saul. Seus corpos foram deixados expostos, mas Rispa, movida por um amor inabalável, permaneceu ali por meses, protegendo-os de aves e animais, até que receberam um enterro digno, segundo Samuel 21, 10 a 14. Agora pare e pense. Que tipo de força faz alguém suportar tamanha dor e ainda lutar pela honra de seus filhos? Rispa não podia trazê-los de volta, mas ela se recusou a deixá-los ser esquecidos ou desonrados. Quantas vezes em meio à dor somos tentados a desistir? Rispa nos ensina que o amor persistente e a luta pela justiça podem ser uma forma de honrar aqueles que amamos e até mesmo de transformar a dor em algo significativo. Sua história também nos leva a refletir sobre como lidamos com nossas perdas e desafios. Será que estamos dispostos a lutar, mesmo quando tudo parece perdido? Assim como Rispa, podemos nos levantar e agir, mesmo no meio do sofrimento, confiando que Deus vê cada gesto de amor e fidelidade. Afinal, foi essa dedicação que chamou a atenção do rei Davi, levando à restauração e ao respeito por aqueles que haviam partido. E aqui está algo para você ponderar. Se o amor de Rispa fez persistir em meio à tragédia, imagine o impacto que essas histórias menos conhecidas da Bíblia podem ter em nossas vidas. Inspiração? E agora? O que você vai fazer com tudo isso que acabou de aprender? Não é incrível pensar que Deus usa pessoas aparentemente comuns, até mesmo invisíveis aos olhos do mundo, para realizar coisas extraordinárias? Talvez você esteja aí, duvidando da sua capacidade, ou acreditando que sua história não tem tanto valor. Mas, e se você fosse o próximo personagem oculto que Deus quer usar? Será que você está pronto para dizer sim ao chamado? Essas histórias não foram registradas à toa. Elas são um lembrete poderoso de que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Qual é o seu papel hoje? Sustentar alguém como Ser leal como Onesíforo? Amar sem medidas como Rispa? Coragem, lealdade, compaixão e fé.
Qual dessas virtudes você precisa colocar em prática agora mesmo? Então, eu te desafio. Escolha um ensinamento desses personagens e coloque em ação esta semana. Visite aquele amigo que precisa de apoio. Tome uma atitude corajosa em sua família, ouça a voz de Deus e faça diferença. Não deixe isso passar como mais uma mensagem, mas transforme essas lições em atitudes concretas. Deus está esperando o seu passo de fé. E antes de sair, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, sempre trazemos mensagens que edificam sua fé e mostram como aplicar os ensinamentos da Bíblia no dia a dia. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa conhecer esses heróis ocultos da palavra. Vamos espalhar essa mensagem juntos.